Esse episódio vai ser mais longo do que o habitual, porque esse trânsito merece tempo e merece explicações com detalhes. Merece que a gente respire junto, merece explorar cada camada, e é uma camada que realmente pode ser complexa no decorrer de um ano. Entenda que não é só o que está acontecendo no céu, mas o que isso espelha em todos nós, nas nossas vidas, nas nossas escolhas, nos nossos ciclos. E isso é individual. Minha intenção aqui não é te dar previsões ou promessas, é te oferecer uma nova lente, uma nova forma de olhar para o que está acontecendo no céu e encontrar espelhos do que isso está acontecendo dentro de você e na sua vida. Porque é disso que se trata de hoje, né? A astrologia védica é iluminar o que já está se movendo em nós. Então pega um chá, se acomoda e vem comigo. Antes de qualquer coisa, eu preciso te falar sobre Júpiter. Não é o Júpiter da astronomia, que é o maior planeta do sistema solar, com as suas tempestades gigantescas e as suas luas, mas o Júpiter do Jyotish. Na cosmologia védica, Júpiter, que é chamado de Guru, e às vezes por Brihaspati, é o preceptor dos devas e o mestre dos deuses. É aquele que conhece o Dharma e orienta os outros em direção a isso. A palavra Guru, em sânscrito, literalmente significa aquele que remove a escuridão. E é exatamente isso que Júpiter faz no mapa natal e nos trânsitos. Ele ilumina. Ele representa a nossa sabedoria acumulada ao longo de vidas, é a fé que nasce da experiência, é a capacidade de ver além do imediato e o senso de que existe um propósito que é maior por trás de cada coisa. Quando nós falamos de Júpiter no mapa natal, o mapa natal de uma pessoa, estamos falando de onde ela busca o significado e de onde ela encontra o propósito, de como ela acessa o seu conhecimento, os conhecimentos que ela estuda, se é através de livros, de experiências, de mestres ou de práticas espirituais. A casa e o signo de Júpiter no seu mapa dizem muito sobre o que você considera que é sagrado. Mas aqui vamos falar do trânsito. O movimento de Júpiter pelo céu em tempo real, e a diferença entre Júpiter natal e o Júpiter no trânsito. Começando aqui, o natal ele é pessoal, e o trânsito é coletivo. Os efeitos do mapa natal são pessoais e os efeitos do trânsito coletivo, do trânsito no céu, são efeitos coletivos que tocam mais pessoas, que tocam a nível mundial, Quando Júpiter se move para um novo signo, ele não muda só para você, ele muda para todos e para todos nós ao mesmo tempo. Então, isso é um senso de coletividade. É uma maré que sobe para toda a praia, E o que essa maré carrega? Ela carrega expansão, crescimento e oportunidade. Basicamente é isso. Traz luz onde havia sombra e por isso tenha muito carinho com as sombras que vierem à superfície. E confiança onde havia dúvida. Não é mágica, parece mágica, que a gente tem a impressão que Júpiter vai resolver a nossa vida. E nem é que os problemas vão desaparecer, mas a perspectiva sobre eles é que vai mudar completamente. Júpiter não resolve para você, ele te mostra o caminho. Dito isso, a posição em que Júpiter está agora é tecnicamente a mais poderosa que ele pode ocupar. Na astrologia védica, cada planeta tem 3 níveis de dignidade essencial. Primeiro é o domicílio, onde ele está em casa. Depois é a exaltação, onde ele está no seu melhor lugar. E a debilitação, onde ele luta para poder expressar a sua natureza. O domicílio de Júpiter é Sagitário e Peixes, são os 2 signos. Signos onde ele se sente confortável, ele está em casa, ele opera de forma natural. A exaltação é diferente. No domicílio, o planeta é quem manda. Na exaltação, ele está sendo honrado. É como se ele fosse um convidado de honra num ambiente que potencializa tudo aquilo que ele tem de melhor. Para Júpiter, esse ambiente de exaltação é Câncer.
que é onde ele vai ingressar agora. Câncer é regido pela Lua, e a Lua, na tradição védica, representa a mente, humanas. Ela governa as nossas emoções, a nossa memória, a nossa capacidade de nutrir e de sermos nutridos também, emocionalmente, tanto alimentos físicos quanto de emoções ou de energias. É o signo de água, Câncer é um signo de água, de profundidade e de intuição. Quando Júpiter entra nesse espaço de Câncer, algo muito específico acontece, que a sabedoria deixa de operar, deixa de acontecer só no plano mental e começa a acontecer no plano emocional e intuitivo. Isso ocorre em camadas, uma camada mais interna dentro de nós. Você não apenas compreende as coisas, mas é como se você se permitisse a sentir também. E aí as respostas, elas chegam de dentro para fora e não de fora para dentro. Existe uma imagem que eu gosto de descrever isso, que é como se a gente pensasse numa fonte de água. Júpiter, em qualquer lugar, jorra água. Em domicílio, essa água é clara e é fresca. Em Câncer, em exaltação, essa fonte de água, ela está no ponto mais alto. Então, é a água que desce com mais força, com mais abundância e irriga mais longe. Então, ela tem um alcance muito maior. É por isso que os trânsitos de Júpiter em Câncer são historicamente associados a grandes ondas de crescimento espiritual, de forma coletiva, e a momentos em que a humanidade em geral, de alguma forma, ela se conecta com aquilo que é essencial na vida. O último ciclo de Júpiter em Câncer foi em 2013 e 2014. Antes disso, foi em 2001 e 2002. E antes disso, foi em 1989 e 1990. Olhando para esses períodos, quase sempre tem algo se movendo no coletivo. Seja culturalmente, espiritualmente, às vezes até no campo geopolítico. Porque Júpiter cria um campo favorável para certas qualidades humanas emergirem. E tem um detalhe técnico muito importante, que poucos mencionam, que a exaltação de Júpiter é máxima quando ele está no grau 5 dentro do signo de Câncer. Então, à medida que ele se aproxima desse ponto, a sua força vai aumentando. É bem no comecinho de Câncer, À medida que passa, começa a diminuir gradualmente. Então, não é um bloco homogêneo de um ano, Há picos e vales dentro desse ciclo, e a gente vai falar mais deles. E a janela de junho, que eu vou detalhar agora mais à frente, coincide justamente com Júpiter próximo a esse ponto de força máxima, que nós estamos vivendo entre agora e até o dia 20 de junho. Eu quero pausar aqui também e falar especificamente sobre Câncer como território, porque entender o signo nos ajuda a entender o que Júpiter vai iluminar dentro desse ciclo, durante esse ciclo. Câncer, na astrologia védica, é o 4º signo do zodíaco, regido pela Lua. Ele governa o 4º tema da roda astrológica, a casa, a família, a raiz, o lar interno. Então, ele fica muito forte quando está, por exemplo, na casa 4 de um mapa natal. Mas Câncer tem uma profundidade que às vezes é reduzida a clichês, Ele não é só emotivo ou sensível, como a gente diz que Júpiter é o que Câncer é, no sentido superficial. Câncer é o guardião da memória. Ele não é só a memória pessoal, é a memória ancestral. O que os seus antepassados viveram, o que foi transmitido através das gerações e os padrões familiares que você carrega sem saber de onde que eles vieram. Tudo isso é território canceriano. Câncer também governa o instinto, a intuição, aquela parte de você que sabe das coisas antes de você conseguir pensar, que sente o perigo numa sala antes de você identificar de onde vem. O Jyotish chama isso de prajna, a sabedoria intuitiva, que é diferente de jnana, que é o conhecimento mais intelectual. Quando Júpiter entra em Câncer, ele traz luz para todos esses territórios, que é Câncer. A vida familiar começa a ganhar uma nova dimensão, questões relacionadas à origem, à ancestralidade, ao lar físico ou emocional. Então, tudo isso ganha relevância. E a intuição, é claro, que fica mais aguçada. Existe uma tensão que é bem interessante aqui, vale dizer, que Câncer é um signo que tende a se fechar quando se sente ameaçado. A concha, que é a sua proteção, que
também pode acabar sendo sua prisão. Júpiter em Câncer vai, ao longo desse ciclo todo, convidar para sair da concha em certos momentos, com muita gentileza e uma expansão gradual. Ele vai mostrar que o mundo lá fora é seguro o suficiente para que você se mostre, se expresse e se manifeste. Isso tem implicações práticas. Se você é alguém que tende a se fechar e a se isolar, a guardar as coisas só para você, esse trânsito vai te convidar para uma abertura. E a abertura aqui não significa vulnerabilidade irresponsável. Significa confiar na vida de uma forma mais intuitiva, não é de uma forma mais ingênua. Dentro desse trânsito maior, existe uma janela específica que merece muita atenção, né? Uma atenção que a gente pode dar de maneira especial. Que entre 1 e 20 de junho de 2026, o céu apresenta uma configuração rara. Júpiter está em Câncer, em exaltação, próximo ao seu grau de máxima força. Marte em Áries, seu signo de domicílio, onde ele é soberano, e Mercúrio está em Gêmeos, também seu signo de domicílio, onde o seu intelecto, né, e a sua capacidade de comunicação funcionam no nível mais alto. São 3 planetas importantes, simultâneos em posições de máxima força. Na linguagem do Jyotish, isso se chama uma confluência de Shadbala elevado, porque são forças planetárias que se somam em vez de se cancelar. Então é como ter 3 músicos excepcionais tocando juntos. Deixa eu falar de cada um separadamente para você entender o que cada energia contribui. Marte em Áries é como se fosse uma faísca, né? A coragem, a iniciativa, a capacidade de dar o primeiro passo sem pedir permissão. É o pioneiro. Marte em Áries não fica esperando o momento certo, ele cria um momento. E se você tem algo que precisa de uma decisão, de coragem, de ação, Marte em Áries é o seu grande aliado nesse momento. Mercúrio em Gêmeos é o arquiteto, é a clareza que é uma clareza mental, né? Uma capacidade de articular as ideias, de comunicar com mais precisão, de fazer conexões rápidas entre conceitos, ideias e planos. Se você precisar apresentar algo, negociar, escrever, convencer, Mercúrio em Gêmeos afina todas essas ferramentas que você utiliza. E Júpiter em Câncer é a visão de longo prazo. Então ele é a sabedoria por baixo da ação, né? Ele garante que a faísca de Marte e a clareza de Mercúrio estejam alinhadas com algo maior, com um propósito maior. Então que essa ação tenha um propósito e que a comunicação tenha substância. Juntos, esses 3 planetas criam um ambiente onde as ideias viram plano, o plano vira ação e a ação vira um resultado, né? Gera um resultado. É uma das configurações, então, mais propícias do ano para qualquer forma de começo que tenha algum tipo de significado importante para você, né? Eu quero ser bem honesta aqui, né? A astrologia não garante resultado. Ela não fala sobre resultados, em geral, de uma maneira tão segura assim. Ela não é uma fórmula mágica e muito menos matemática, né? O que ela oferece é um mapa de eventos favoráveis. Mas vento favorável só ajuda quem está com a vela aberta. Então, pensa aí o que você precisa começar. E a pergunta é central dentro do mês de junho, tá? De 1 a 20 de junho.